Bom dia, boa tarde, boa noite para você que é auxiliar de administração escolar de Minas Gerais. Estamos de volta para mais um Saeng Podcast, o podcast quinzenal do trabalhador e do educador. Eu sou o Felipe Drummond e novamente serei o responsável por conduzir essa conversa que tem como objetivo trazer as informações e a transparência de tudo que acontece no nosso sindicato. Além, é claro, de tirar as dúvidas dos auxiliares de administração escolar. Então não se esqueça, curta, comente e compartilhe com os seus colegas. E para o nosso 13º programa, trouxemos convidadas muito especiais para tratar de um assunto extremamente delicado, mas muito importante, que é o combate à violência contra a mulher. Recebo hoje a defensora pública Ana Flávia Freitas. Tudo bem, doutora Ana? Tudo bem. E também a professora de filosofia e doutorada em filosofia medieval, Silvia Contaldo. Tudo bem, doutora Silvia? Tudo bem, bom dia, boa tarde, boa noite. Eu adoro essa chamada, confesso que na hora que eu falo você fica até mais leve, assim que você está cumprimentando todo mundo que possa. Também gostamos, né, Ana? Exatamente, Exatamente. E assim, até para a gente poder já ir introduzindo o assunto, né, que é um assunto de extrema importância, ainda mais nos dias atuais, onde o feminicídio está crescente. Infelizmente, né, a gente ainda trabalha com dados crescentes. O nosso programa ele está indo ao ar agora, em setembro. Porém, esse assunto ele foi muito debatido no último mês, o mês de agosto, que é quando acontece a campanha do Agosto Lilás, que visa exatamente, né, sensibilizar e combater a violência doméstica contra as mulheres. E aí, antes da gente iniciar de vez o nosso papo, eu trago alguns dados que, como eu falei, são crescentes, né? Segundo os números mais recentes divulgados pelo Monitor de Feminicídios no Brasil, em junho deste ano, ou seja, há 2 meses, nos primeiros 6 meses de 2024, foram registrados 750 feminicídios consumados e 1.693 casos de feminicídios tentados em nosso Brasil. E aí, abrindo o nosso debate, né, eu vou trazer a doutora Ana e te perguntar uma coisa. Quais são os tipos mais comuns de violência contra a mulher que a gente encontra no caso do seu trabalho, né, no seu dia a dia ali? Sim. Bom, eu acho que é importante falar, antes de falar quais são os mais comuns, quais são os tipos de violência que a Lei Maria da Penha elenca, né? Até mesmo porque tem mulheres que não conseguem identificar esses tipos todos de violência. Quais são eles? São 5 tipos de violência, Felipe. Nós temos a violência física, a violência psicológica, a violência patrimonial, a violência moral e a violência sexual, né? Então, dentre esses 5 tipos, geralmente, a maioria das pessoas, para não dizer a totalidade, sabe o que é uma violência física, consegue identificar essa violência, né? Também posso afirmar que saibam o que seja uma violência sexual, tá? Agora, quando a gente começa a falar de violência psicológica, violência moral e violência patrimonial, as pessoas não conseguem fazer uma correlação imediata, tá? Então, o que a gente mais vê no dia a dia, né, na Defensoria Pública lá, eu sou defensora especializada em atendimento a essas mulheres, né, na defesa dos direitos das mulheres que estejam nessa situação de violência doméstica. A mais comum é a violência psicológica, tá? É a que mais aparece para a gente, ok? Daqui a pouco eu vou explicar o que é essa violência. Temos também dados importantes sobre a violência física e sobre a violência moral, né? A violência patrimonial, ela acontece muito também, mas ela não ela está, eu posso colocar em 3º lugar, vou chamar assim, às vezes até 4º, porque também tem a violência sexual, que é muito comum, né? Então, posso falar um pouquinho da violência psicológica? Claro. Você quer? Não, então, vamos falar um pouquinho sobre a violência psicológica, o que vem a ser essa violência. Eu vou consultar aqui, brevemente, a própria Lei Maria da Penha, porque para conceituar essa violência, Felipe, a lei ela traz, a gente chama de um artigo aberto.
tem várias formas de você cometer violência psicológica contra a mulher. Vou tá? aproveitar que Sim. você já citou a Lei Maria da Isso. Penha, te pedir também para fazer uma análise de como ela teve um impacto no combate a essa violência no Brasil. Ok, claro. Em seguida, já vou fazer isso. Bom, então, o artigo 7º da Lei Maria da Penha, no inciso 2º, ele diz o seguinte, que a violência psicológica ela é entendida como qualquer conduta que cause dano emocional e diminuição da autoestima ou que prejudique e perturbe o pleno desenvolvimento ou que vise a degradar ou controlar as ações da mulher, comportamentos, crenças e decisões mediante ameaça, constrangimento, humilhação, manipulação, isolamento, vigilância constante, perseguição contumaz, insulto, chantagem, violação de sua intimidade, ridicularização, exploração e limitação do direito de ir e vir, ou qualquer outro meio que lhe cause prejuízo à saúde psicológica e à autodeterminação. Então, você vê o tanto de coisa que cabe aqui, o tanto de conduta que cabe aqui. E é por isso que as mulheres têm dificuldade de entender a violência psicológica, não só as mulheres, como os homens também, né? Porque condutas, comportamentos que eram aceitáveis em outras gerações, hoje não são mais, né? Então, ou seja, a gente precisa levar ao conhecimento das pessoas, não só das mulheres, repito, como principalmente ao conhecimento dos homens. Por quê? Porque eles estão reproduzindo comportamentos que antigamente, em outros momentos da história, eram aceitáveis, que as mulheres não entendiam como violência. E hoje a gente sabe que é violência e a gente precisa trabalhar esses conceitos, a gente precisa fazer essa educação em direitos. Então, aí já chegando na sua próxima pergunta, por que a Lei Maria da Penha é importante, né? O impacto que ela teve. O impacto, né? A Lei Maria da Penha, ela foi um marco importante. Então, ela é do ano de 2006. Então, vamos contextualizar, né, um pouquinho. A Maria da Penha, que é essa mulher, que ela está viva, né? Que deu o nome a essa lei, ela foi uma mulher que ter 2 tentativas de feminicídio. E, na época que aconteceu isso, a gente não tinha uma legislação que tratasse sobre isso. Então, eu mesma, como defensora pública, eu sou defensora pública há 19 anos. Então, eu ingressei nessa instituição no ano de 2005. E eu exerci nos meus primeiros 3 anos de atribuição como defensora em Betim. Não havia Lei Maria da Penha ainda. Então, mas então não existia violência. Claro, a violência sempre existiu, né? Ela só não estava ali, as violências não estavam reunidas numa única legislação. Então, a gente tinha a criminalização das violências, como a gente ainda tem, né? São condutas típicas, criminosas, que estão lá definidas no nosso Código Penal e também serão punidas, né, com o rigor da lei. Mas a gente tinha apenas um juiz, que era o juiz da vara de família, que quem concedia, para quem a gente pedia uma separação de corpos. Era assim que a gente utilizava os mecanismos à disposição, né? Então, a gente tinha uma previsão de que, se a mulher estivesse sofrendo uma violência física, por exemplo, né, correndo risco de morte ou de que sua integridade física, né, mais danos à sua integridade física, a gente tinha que pedir ao juiz da família que concedesse uma medida cautelar de separação de corpos, né? Por quê? Porque também havia uma questão que, se a mulher saísse de casa, você vai perder a guarda dos seus filhos, você vai perder os seus direitos, né? Então, era uma forma legal. Ela podia nem se proteger, né, basicamente. Exatamente. Então, assim, era o que a gente tinha, era o instrumento que a gente tinha. A gente ia lá, eu já fiz algumas audiências dessa, né? Ia lá e pedia para o juiz concedia essa ordem para que esse homem fosse afastado de casa. E hoje é uma das medidas protetivas que a gente tem, que a gente vai falar sobre elas daqui a pouquinho, né? Então, esse era o mecanismo. E depois que o juiz dava essa concessão, essa medida, o que essa mulher poderia fazer? Quais eram as outras? Não havia outras, era a única, né? Então, qual que é a importância dessa lei? Ela é um marco
ela é uma legislação que reuniu. Ela não só nos trouxe exemplos das formas de violência que as mulheres vivem, como mecanismos de prevenção, de proteção e para coibir a prática de novas violências, né? Então, hoje o juiz ele pode aplicar algumas medidas que são eficazes, sim, em vários momentos, para coibir e para prevenir que novas violências sejam praticadas contra a mulher. Então, ela é ela é um marco e ela é muito importante porque ela trouxe num único documento, né, formas de prevenção. E quem são os atores? Quem são as pessoas que podem ajudar essa mulher? Quem é? O magistrado, o juiz, a Defensoria Pública, o Ministério Público, a Polícia Civil, né? Ou seja, são vários equipamentos, várias instituições que estão ali à disposição para auxiliar essa mulher no combate a essa violência. Não, perfeito. Para também trazer a doutora Silvia para dentro do debate, eu vou avançar um pouquinho, mas já a gente volta também no assunto também penal, né, na parte legal do combate a essa violência. E, doutora Silvia, desculpa pelo doutor. Professora Silvia, quais você acha que são os impactos psicológicos mais comuns que as mulheres sofrem por sofrer esse tipo de violência? Vou considerar doméstica, por mais que a gente sabe que não se limita ao lar também. Né? Sim, Felipe. Mas eu vou voltar para responder a sua pergunta, a classificação, a tipologia que a Ana fez. Porque a própria palavra violência, ela está sempre ligada à violência física, não é? Por causa do vis, que é força. E a violência é um excesso da força. Acho que durante séculos, milênios, uma pessoa violenta é uma pessoa que agride fisicamente, que sai para cima do outro. Enquanto a violência psicológica, a força está ali dissimulada, mas ela é tão poderosa quanto. Mais destrutiva quanto. E ela se revela, não sei se a doutora Ana vai concordar, nas falas mais inocentes. Por exemplo, tínhamos um ditado popular, acho que hoje não mais repetido, que era assim: a mulher do malandro sabe por que apanha, e ele não sabe por que bate, mas ela sabe. Isso sempre me incomodou, essa frase. Primeiro, porque a mulher está ali apanhando. Segundo, de ser chamada mulher de malandro e exaltando o malandro. Então, o malandro, o violento, ele é malandro no pior desses sentidos. E a mulher se submete a essa malandragem violenta. Então, assim, a pergunta da violência psicológica, ela é silenciosa. Não aparece o sangue, não aparece a arma do crime, não aparece as camisetas episódicas, queremos justiça. Ela está nos meandros do dia a dia, nas noites, nos quartos conjugais. E isso é gravíssimo, porque isso mina a pessoa. Não é? A sociedade gosta do espetáculo. A gente tem um pensador contemporâneo chamado Chilhan, que ele diz do enxame. Acontece um fato, vai tudo que nem uma abelhinha naquele enxame. Acabou aquele fato, dissolve-se a colmeia, outro enxame. Que são os episódios de violência com a força física. Mas o psicológico não tem enxame. Então, me parece, né, que esse caminho precisa ser olhado porque ele é silencioso, ele não faz barulho. E a gente tem isso em dados, você sabe, sobre essa violência, que a gente pode falar de uma relação abusiva, mas principalmente psicológica nas mulheres, é um dado crescente também? Olha, e geralmente esses dados, né, sobre a violência, como as mulheres buscam, como eu disse, é um crime também, né? Então, nós temos o crime de violência física, que decorre da violência física, uma lesão corporal, que pode ser grave ou gravíssimo. Nós temos
a tentativa de feminicídio ou o feminicídio consumado. Nós temos a ameaça, é um crime. Você dizer para alguém que você vai causar a ela um mal futuro se ela não fizer determinada coisa, isso é uma ameaça. Ameaça é crime, né? Os xingamentos estão dentro da violência moral. Quais são os crimes? Injúria, calúnia e difamação, né? Humilhações, né? Então, isso tudo é crime, né? Está previsto também lá no nosso Código Penal. Essa pessoa, a pessoa agressora, que pode ser um homem ou uma mulher, porque majoritariamente os agressores são homens. Mas nós também temos mulheres cometendo violências nas relações domésticas e familiares, tá? Então, as mulheres elas buscam, primeiramente, a delegacia de polícia. Por quê? Porque, apesar da medida protetiva ela ter um caráter, uma natureza de direito civil... eu já vou até adiantar, então, já que a gente já está falando de medidas protetivas. Quais são essas medidas e como que a gente como que as mulheres, principalmente, podem solicitar, né, esse atendimento? Tá, então aí vamos chegar nesse ponto. Bom, as violências... quando a mulher sofre uma violência, e principalmente, a gente sabe, a violência psicológica, né, ela como a Silvia falou, ela é diária, ela é cotidiana, porque a finalidade ali é exterminar mesmo a capacidade da mulher, a autoestima dela, a autoconfiança dela, para que ela não consiga decidir por si própria, para que ela viva numa relação de dependência, principalmente emocional. Não é isso? Tá. Então, mas as mulheres buscam a delegacia e nós temos delegacias especializadas em Belo Horizonte, né? Nós temos uma delegacia, inclusive, que trabalha em sistema de plantão, que é na Avenida Barbacena, uma delegacia especializada, e temos a recém-criada, já tem pouco mais de um ano, a Casa da Mulher Mineira, que fica na Avenida Augusto de Lima. A Casa da Mulher Mineira, ela é a Polícia Civil, né? Ela é uma delegacia, só que a ideia que eu achei, eu até fui na inauguração, estive presente, achei a ideia, assim, maravilhosa, que porque a delegacia de plantão, ela atende toda a violência de gênero. Então, toda a violência contra a mulher. Pode ser doméstica ou não, tá? A Casa da Mulher Mineira, a ideia é que seja só para mulheres em situação de violência doméstica, porque a ideia é humanizar, é que o atendimento seja mais humanizado. Então, existe uma equipe multidisciplinar ali. Tem psicólogos, tem assistentes sociais, a delegada, né, que está ali de plantão, os serventuários lá, os servidores, na verdade. E tem até um lugar que elas fizeram. A mulher, muitas vezes, Felipe, sai de casa só com a roupa do corpo. Ela pega o filho, quando tem filho, e sai de casa. E aí, num primeiro momento, até que ela consiga voltar depois com uma escolta policial para retirar os pertences dela, né? Até que ela consiga uma medida protetiva, eles têm ali algumas roupas, sabe? Que são de doação, né? Casa. Sapatos. Isso, no sentido da casa, para que ela se sinta acolhida. Então, a mulher vai à delegacia. E lá na delegacia, ela vai ser ouvida, e aí depois, ao final, vão perguntar para ela: você quer medidas protetivas? Aí vão explicar quais são as medidas. Se ela falar quero, o pedido dela já vai ser feito ali mesmo. E vai diretamente para o Poder Judiciário. Mas também ali é o lugar onde ela vai dizer se ela quer que essa pessoa agressora seja responsabilizada criminalmente. E essa responsabilização criminal ela é diferente das medidas protetivas. Nós temos 2 expedientes. Aliás, nós temos um expediente, que é o expediente apartado de medidas protetivas, que é esse que o juiz vai conceder para ela um afastamento do lar, vai conceder a possibilidade dela ficar até afastada do trabalho dela, a proibição de aproximação, proibição de contato. E esse não vai responsabilizar criminalmente. Mas nós temos o inquérito policial, que é um procedimento administrativo, que vai apurar a existência do crime. Para, no final do inquérito, se a delegada entender que há indícios de materialidade e autoria, vai encaminhar para a justiça. Aí o promotor de justiça vai oferecer a denúncia. Essa pessoa, no final, pode ser condenada a uma sentença, pode ser até preso.
do caso de violência psicológica, como que é feita essa apuração do crime? Porque, igual a gente falou, é um crime sem provas, ele não gera provas. Se a pessoa não tiver, talvez, a maldade de filmar para ter, de fato, uma prova, não é física porque é vídeo, né? Mas assim, uma prova, de fato, que aquilo acontece. Não tem um risco de ficar uma palavra de uma pessoa contra a outra? Sim, então, é isso, né, que a gente estava conversando aqui. A violência psicológica, por não deixar marcas, né, ela vai ser provada, num primeiro momento, isso é importante deixar claro. Para as medidas protetivas, num primeiro momento, a palavra da mulher é suficiente, ok? Então, a mulher, existe isso, né, eu já atendi várias mulheres, inclusive que sofreram violências físicas, mas que essas violências físicas não deixaram marca, e elas, mas eu não procurei a delegacia porque não tinha marca. Não precisa deixar marca, violência é violência, né? E então, se a gente for pensar numa violência psicológica... Marcas visíveis. Isso, marcas exteriores. Isso, exteriores, visíveis, porque a violência psicológica, ela deixa marcas indeléveis, né? Indeléveis. Mas é isso, essa é o que a gente está fazendo aqui, levando essa informação, essa educação em direito. Quando a gente sai lá da defensoria, a gente vai nas escolas, a gente vai... há 15 dias atrás eu estive no SESC, eu estive na Asprom, é isso. Isso é que vai, né, fazer com que as pessoas entendam quais são as violências e que elas não precisam deixar marcas visíveis, né? A violência psicológica, voltando à sua pergunta, criminalmente, para que essa pessoa seja... Porque lá para uma sentença penal condenatória, o juiz precisa de provas, tá? Então, por conta da nossa legislação, se o juiz tiver dúvida, ele tem que absolver. Por quê? Porque a restrição da liberdade é a penalidade mais grave que existe, né? Ou seja, você privar uma pessoa da liberdade dela, né? Então, testemunhas são importantes. Um laudo psicológico, porque essa mulher que sofre violência psicológica, ela tem que ser encaminhada por um tratamento psicológico, porque ela pode, em algum momento, tentar até o autoextermínio, né? A depressão, ela cai em depressão. Gente, é problema de saúde pública isso. Eu tenho até um dado da Organização Mundial de Saúde falando, né? E aí você vai me falar assim, mas então a gente pode falar em violência física também? Sim, mas a psicológica é a que mais traz prejuízo para uma sociedade. Porque uma mulher psicologicamente enferma, ela não vai conseguir trabalhar, ela não vai conseguir criar e educar os filhos dela, ela não vai conseguir fazer nada na vida dela. Ela vai para o sistema de saúde, ela vai consumir medicamento, ela vai precisar de atendimento médico. Então, olha a complexidade. E a vida vira passar de licença médica em licença médica. Esperando outra licença, ela passa a ser menos. Isso. Mas não ter menos dinheiro, menos pessoa, menos ser, não é? A dignidade dela fica comprometida. Isso vale, né, para qualquer forma de violência. O homem ou mulher, não importa. Isso. É isso que a violência faz, não é? Ela diminui a pessoa. Diminui a pessoa. A minha capacidade, a minha dignidade, né, como ser humano, né, fica reduzida. E, assim, você até falou essa questão da prevenção. Talvez o que a gente esteja debatendo mais seja a importância dessa prevenção, né? É melhor prevenir do que remediar. E aí é o ponto que as duas talvez tenham muito mais conhecimento do que eu, que é a parte da importância de trabalhar essa prevenção dentro das escolas, né? Como é que é feito esse trabalho também dentro das escolas? A Silvia vai nos dar uma aula agora. Eu não sei. Eu vou dizer como ele não é feito. Né? Como ele não é feito. Porque, às vezes, as escolas repetem esses comportamentos violentos, silenciosos, né? O menino que bate, o maioral. Assim, estou fazendo de forma muito ampliada. Mas a escola não se ocupa disso. Ela ensina matemática, a somar, a dividir, mas não ensina
Como é que eu vou somar afetos, por exemplo? Ela não ensina a dividir tarefas domésticas. Não é? É divisão. É. Ela não ensina a multiplicar, mas multiplicar os bens comuns, estou dizendo em termos materiais. Então, falta muito nas escolas, não só isso, né? Toda uma educação. E aí, eu penso que... você viu que em poucos minutos a gente aprende aqui com a doutora Ana, sabe, uma explicação dessa para professores. Os professores também não sabem como lidar. Eles apenas adoecem, porque eles também são violentados. Vira uma cadeia de violências, ninguém sabe o que fazer, culpa-se alguém. Então, a escola precisa abrir os olhos para isso, ela precisa deixar de ser ostra, né? E abrir-se ao mundo, porque os pais são violentos, os filhos são violentos, o próprio professor é violento. Então, assim, não quero ser pessimista, né? O Saramago dizia, não sou eu que sou pessimista, a realidade é que é péssima. Mas, assim, a escola precisa de se refazer e atentar para essa questão que está dentro dela. Tem uma violência na escola, tem uma violência contra a escola e tem uma violência que nasce ali mesmo. Aí vem os dramas psicológicos, né? Hoje fala-se em bullying. Isso. É violência. Com a violência. Isso. Não é? E aí responde-se episodicamente. Esse menino está te batendo? Então ele vai sair da escola. A doutora Ana deve conhecer casos em que os alunos, alguns, batem os professores. Como é que se resolve? Tira o menino da escola. Não se educa, né? Só retira o mal pela raiz. Não, você não resolve. É o que eu estou falando, você não resolve. Você passa a violência pro próximo, né? Você vai julgando, empurrando, né? O problema, né? Não é comigo. Isso. Vamos ficar livre desse menino logo. Ou vamos tirar esse professor daqui. E a escola, ela não pode abrir mão da sua finalidade. Em filosofia a gente diz telos, do seu fim, que é a educação. E a educação não é educação escolar, é a educação da pessoa. Isso. Né? O que os gregos diziam, a paideia, a formação do ser humano, que é para a vida inteira. A vida toda. E nós estamos deixando de cumprir isso. Nós, um todo, né? E assim, como que a gente pode melhorar nesse aspecto? E também a importância, a gente que fala para uma classe que está dentro da escola, né, que a gente costuma falar que o SAENG, os administradores, eles são aquela parte que tira o professor, o restante da escola está dentro da nossa base. Né? Como que esse pessoal também pode melhorar nesse sentido de proteção à violência? Que bom, Felipe, que você faz essa pergunta. Eu trabalho com formação de professores, especialmente da filosofia. A minha primeira orientação para os meus estagiários é: a escola é um universo. A escola não funciona sem nenhum funcionário lá. Professor não é quem dá aula, eu tenho repetido muito isso. O professor cuida para que o aluno aprenda. Mas para que o aluno aprenda, tem que ter o secretário, quem limpa o banheiro, a faxineira, a auxiliar de serviços gerais, a cantineira, que nem são vistos, são presenças invisíveis. Isso também é uma forma de violência. Então, quando eu li ali o cartaz, né? Somos a casa é o lugar onde estamos todos. A gente não pode ficar feito toca. Então, não é só, quando a gente fala o professor, a escola, não é só o professor, é o conjunto. Esse conjunto todo tem que ser visto. Imagina se você chega numa escola, o banheiro não tem condições mínimas de uso. Isso a gente não pode dizer não é comigo, sim, é com todos. Forma de fazer isso: mudar certos modos de estar na escola. Muitos professores conhecem, até gostam, do professor José Pacheco, um dos criadores da Escola da Ponte. É uma outra visão de escola. Vou contar para vocês um pequeno exemplo. Nas escolas, com essa inspiração, porque ele não gosta da repetição, os meninos cuidam do recreio. Eles têm a assembleia do recreio bom. Houve um dia em que um dos garotos fez xixi no cesto do banheiro, no lixeira, né? E aí, na assembleia do recreio bom, os meninos
disse: nesta semana, um de nós fez xixi no lixo do banheiro. Queremos ajudar um de nós a não fazer mais isso. Veja a percepção. Interessante. Não vou bater em você porque você fez xixi, não vou te chamar disso, daquilo. Eu quero entender. Vamos na casa comum cuidar para que o banheiro fique limpo. Isso não é problema meu, essa faxineira não sabe limpar. Não é isso. Que interessante. É um cuidado que a gente tem que ter, desde o pequeno banheiro da escola, como o planeta, é isso que nós estamos vivendo. O planeta sofre uma violência como nunca. Então, olha, Paulo Freire diz: a educação não muda o mundo. Isso. Mas sem educação o mundo também não muda. Então, acho que nós temos que ir por esse caminho, que é muito mais do que disciplinas. Porque se fosse assim, todo mundo que sai da escola não seria violento. E quantos grandes são aí violentos? Isso, exatamente. Interessante. Só descobre também lá na frente, às vezes, né? Não é uma coisa que a gente consegue perceber no início da vida, mas no meio, pro final, o que a pessoa sofre também dentro de casa. Porque a gente fala muito de violência doméstica contra a mulher, mas tem também a violência, por exemplo, contra crianças. Os abusos, né? Os abusos dos pais, que acabam criando também pessoas que lá na frente isso vai transparecer. Podem reproduzir essa violência, né? Que sofreram, né? Alguns até justificam: eu fui criado assim. Isso. Meu pai tirou o cinto. Alguns até falavam a cinta, né? A cinta. A cinta. E pronto. Bom, não é o caso particular, mas de fazer disso um troféu de autoridade, está errado. Exatamente. Você precisa se impor com a violência, para mim, a gente já parte do pressuposto errado. De que a correção final precisa ser violenta. Que ser autoritário significa ser violento, né? É só mais um exemplo. Às vezes as pessoas assistindo esses documentários de animais, né, nos seus habitats, nossa, que violência, meu Deus, vou fechar o olho, não vou ver o leão. O leão não faz nada que não é da sua natureza. Ele sai, quando ele vai em busca de um alimento, ele pega um. É só o ser humano que, sem medida nenhuma, mata 10, mata 20, mata seu parceiro, sua parceira, mata os filhos. Sim. Então tem alguma coisa muito errada nesse processo nosso de sermos uns com os outros. Na verdade, nós somos uns contra os outros. E aí não tem final feliz, não tem happy end. Vamos todos parar na delegacia, não é? Isso, exatamente. Na melhor das hipóteses, vamos todos parar na delegacia. Que pode ser que uma pessoa vá parar no necrotério, no IML, né? Infelizmente, né? E aí agora eu vou abrir as últimas 2 perguntas do nosso podcast, vou falar diretamente para as 2, né? Como é que vocês acham que o apoio psicológico para ajudar, né? Porque uma pessoa que chega a ser vítima, ela se destrói e na frente ela precisa se reconstruir. Como é que esse apoio psicológico pode ajudar? A gente estava falando da Casa Mineira. É contra o abuso o nome? Não. Chama Casa Mineira. É a delegacia especializada em atendimento às mulheres. Só que a Casa Mineira é só vítima, mulher em situação de violência doméstica e familiar. Tá? Lá tem todo esse atendimento, esse aparato para receber as pessoas que são vítimas desses crimes? Tem. Então, assim, aí já falando, vou falar obviamente, né, do meu trabalho. Isso, na verdade, Felipe, é um acolhimento. Né? Por quê? Porque ali a finalidade da Casa da Mulher Mineira, a minha também lá onde eu trabalho, né? Na defensoria, no NUDEM, que é a defensoria especializada em atendimento a essas mulheres. A nossa finalidade é acolher para ouvir, entender as demandas dessa mulher e fazer os encaminhamentos necessários para que ela consiga se reestruturar, né? Então, eu não posso dizer... a gente também, lá na Defensoria Pública, né, no NUDEM, a gente trabalha nesse sistema de multidisciplinariedade. Eu não consigo, dependendo do estado que essa mulher chega lá na Defensoria, eu não consigo atendê-la sozinha. Por quê? Porque a minha orientação é jurídica. Eu não tenho capacidade técnica, eu não sou psicóloga, né? Eu não sou assistente social. Então, a gente precisa... Essas pessoas que estão ali com a gente, a nossa assistente social, elas são... O trabalho que elas fazem é extremamente importante nesse acolhimento, né? Por quê? Porque, às vezes, sem elas, eu não consigo identificar a demanda da mulher. Então, eu preciso que essa mulher seja primeiro encaminhada para elas,
para que elas consigam ouvir, para depois eu conseguir prestar uma assistência jurídica qualificada para essa mulher, né? Às vezes a gente faz esse atendimento em conjunto, mas dependendo do estado de abalo psicológico dessa mulher, primeiro a psicóloga vai atendê-la sozinha e depois ela vem para mim. Mas então isso, é um acolhimento. Só que dali, e a mesma coisa acontece na Casa da Mulher Mineira, é o acolhimento, ou seja, é esse primeiro atendimento para poder entender a demanda dessa mulher, porque às vezes ela chega tão confusa, tão desnorteada, que eu não tenho condição de entender o que ela precisa. Aí o psicólogo já consegue. Ele vai me trazer informações, né? Assistente social, essa mulher precisa de um programa. A gente está falando aí de mulheres, às vezes, muito carentes, dependentes financeiramente dessa pessoa agressora, pessoas que vivem em situação de vulnerabilidade. É a maioria da realidade da Defensoria Pública, né? Então, às vezes, ela fala assim, mas eu vou comer o quê? Eu não tenho dinheiro, ele pagava tudo. Então, aí a assistente social entra, vai encaminhar para o CRAS, fazer um CAD único, o que a senhora vai conseguir do governo ou da Prefeitura de Belo Horizonte, o que a Prefeitura de Belo Horizonte pode disponibilizar para a senhora nesse momento. Então, é isso. Depois a gente faz os encaminhamentos. Para as mulheres que não têm condições de pagar um profissional, nós temos os equipamentos do Estado e do município. Nós temos o Cerna, que é o equipamento do Estado, que faz esses acompanhamentos psicológicos das mulheres em situação de violência doméstica e familiar, e temos o Ocean Bem-vinda, que é um equipamento do município. Então, nós fazemos os encaminhamentos para elas, né? A demanda é gigantesca, mas elas conseguem fazer o atendimento a essas mulheres. E aí, sim, lá essas mulheres vão ter esse acompanhamento psicológico, ok? Então, é isso. Então, é necessário a mulher que está vivendo o ciclo da violência, porque é um ciclo, né? Pode ser que aquele dia que ela esteve ali comigo na defensoria, ela ainda não conseguiu quebrar esse ciclo, e pode ser que ela volte para o ciclo, né? Então, esse acompanhamento psicológico, ele é essencial, ele é primordial. Eu não consigo fazer um bom atendimento jurídico, eu não consigo atender essa mulher da maneira que ela precisa, dar os encaminhamentos jurídicos que ela precisa, se ela não tiver um acompanhamento psicológico. Perfeito. Quer acrescentar alguma coisa? Eu quero acrescentar, porque na defensoria, né, você tem os setores, a equipe, né? Isso. Responsável, ainda não é o suficiente, mas tem. Nas escolas não temos nada. Foi feito já há uns 10 anos um documentário com as professoras do interior do Sergipe, Sertãozão. Uma das professoras percebeu que a menina sofreu algum tipo de violência em casa. Procurou todos os órgãos que vocês possam imaginar, mas nós estamos falando de um Brasil muito profundo, interior sertão. Esta professora, sozinha, o que ela fez? Comprou um caderno, lápis, deu para a criança um caderno, lápis e uma boneca. E disse para a criança, você vai escrever no caderno o que acontece com a boneca. Foi aí ela teve a prova. Está no documentário Carregadora de Sonhos. Gente... Então, nas escolas nós precisamos, não é mais uma disciplina, pelo amor de Deus, esse pessoal que inventa, vamos botar disciplina de primeiro socorro, trânsito, educação. Não é isso, é formação. Então, alguns momentos com o apoio multidisciplinar, com a presença dessa figura pública, né, da defensoria, para dizer, olha, isso é um problema público e nós temos canais. Isso. Não é? Porque sozinho ninguém consegue. Isso. Essa é uma professora. Imagine quantos cadernos desse Brasil a gente teria que comprar. E quantas bonecas. Mas que pessoa iluminada essa professora, né? E vivem assim, as 4, precariamente. Nossa, gente, que iluminação essa pessoa. A gente precisa disso também, essas pessoas iluminadas, né? Que tem boa vontade. Não, ia pensar, conseguir ter esse tato, né? Não é? Boa vontade, gente. Mas que tem, assim, que não abriram mão de pensar. Né? Esse é um dos grandes problemas do nosso mundo, né? As pessoas estão...
abrindo mão facilmente do seu próprio pensamento, se deixam conduzir, não é? Eu acho que é importante falar isso aqui também, que está justamente nessa linha, que a capacitação ela é importante para a gente que trabalha com isso. É importante essa capacitação, não só minha como defensora pública, mas como das nossas servidoras, de todo mundo. Porque na violência doméstica, a gente precisa entender que a mulher que chega ali na sua frente, ela precisa de um acolhimento e ela precisa de uma pessoa que não vá julgá-la. Isso. Então, a gente precisa de prestar uma assistência qualificada sem julgamento, né? Porque a gente tem que pensar, e olha que interessante isso, eu vou lembrando das coisas assim, aí às vezes eu me perco, mas é porque eu me lembrei de uma coisa importante. Há 15 dias atrás, eu dei uma palestra, na verdade foi uma roda de conversa, né? Para mulheres migrantes e refugiadas. Uhum. Quem pediu essa roda de conversa foi o Serviço Jesuíta de apoio a refugiados e imigrantes, né? Então, foi uma troca muito boa. E eu tive lá com mulheres que mulheres migrantes que já moram no Brasil há muitos anos, que são de organizações, né, como o Cio da Terra, e que tive o prazer de conhecer e conversar. Essa questão do não julgamento é tão importante que aí elas estavam até propondo à Defensoria uma mediação cultural. Porque eu já atendi mulheres na Defensoria, eu falo espanhol. Então, mulheres de língua espanhola, provenientes, né, de países hispano-américa, eu consigo fazer o atendimento. Ainda que essa mulher ainda não fale um português, eu consigo. Uhum. Mas eu não consigo outra língua. Eu não tenho influência em inglês, por exemplo. Posso até conseguir fazer um atendimento, mas não vai ser 100%. Não tem influência em alemão, não sei nenhuma palavra em alemão, na verdade. Dialetos, né? africanos. E outra coisa, a língua dos povos indígenas, Uhum. não tem. Então, a gente tem a etnia Warao, né, que são venezuelanas, da etnia Warao. Nós temos uma comunidade grande aqui. Algumas não falam espanhol, elas falam Warao. Nós não temos condição de atender. Então, achei interessante a proposta dela, o projeto delas. Mas essa questão do não julgamento. Qual é o ponto delas? Principalmente, não só a barreira linguística, a questão dos costumes. Isso. Então, tem mulheres, igual elas estavam me contando, mulheres haitianas, né? Tem umas que falam, acho que é crioulo a língua, acho que, se não me engano, Ela falou assim, olha, elas têm os costumes delas. Então, às vezes, para essa mulher, você não entender, você que é um profissional aqui no Brasil, independente financeiramente, não entender que para elas lá é normal uma mulher, é natural, é cultural a mulher ficar dentro de casa cuidando dos filhos, e o homem, ele pode se insurgir quando não há uma contraprestação adequada. Para ela isso não é violência, né? Mas então, assim, a gente precisa desse não julgamento. Mas, às vezes, ela sofre uma outra violência que, para ela, é violência, sim. Ela quer identificar as violências aqui para ela entender qual ela quer, qual ela entende que para ela é violência e qual ela entende que para ela não é violência. Então, isso tem a ver com o não julgamento, sabe? Você ouvir uma profissional do sexo. Uai, mas tem gente que vai falar assim, uai, mas minha filha, se você está nessa vida aí, você vai ser violentada mesmo? Peraí. Não é? Então, assim, se eu for sentar com uma mulher, uma profissional do sexo, e achar que ela não é violentada, porque o ambiente que ela frequenta, ela tem que se submeter a isso mesmo, como que eu vou ajudar essa mulher? Se eu não me despir dos meus preconceitos, dos meus julgamentos contra a mulher profissional do sexo. Não é isso? E por aí vai. Então, é por isso que eu queria ressaltar essa questão amplo, né? do não julgamento. Exatamente. Né? Tem toda a razão. Toda a razão. E aí a gente chega até no nosso último ponto. A gente já quase que entrou ali, a gente passou pertinho. Mas que é para falar também dos sinais de alerta, né? Como é que identifica, né? Como é que a gente pode identificar e, assim, em briga de marido e mulher, mete a colher, né? Tem até uma página que eu sigo no Instagram, que é Colher de Ouro, que é de uma médica que foi do Socor, e ela foi
violentada pelo Olha que ex-marido. interessante. E aí ela criou essa página para ajudar Instagram? outras pessoas. Instagram. Excelente, já vou seguir já. Colher de ouro. Colher de ouro, que é exatamente nesse ponto, é de colocar a colher onde a colher precisa ser colocada. E você né? vê uma médica, né? Uma médica. É isso. É outro ponto, né? A violência doméstica, ela é democrática. Ela Atinge todo mundo, né? todas as mulheres, independentemente de raça, classe social, etnia, cor da pele. Isso aí é questão socioeconômica, né? Condição socioeconômica. Há muitos anos, só lembrar esse caso aqui, houve em Belo Horizonte um crime na alta sociedade, e a lei inclusive já mudou, que era a defesa da honra. Não mudou? Sim, mudou. Quando o estupro, né? Hoje em dia poderiam invocar a defesa da honra, né? Quando ela foi assassinada... Não, estupro não, desculpa, homicídio. O homicídio? Isso, homicídio. A sociedade de Belo Horizonte disse que ele estava certo. Foi um caso de traição, ela... Isso, alta sociedade. Matei para defender minha honra. E ele teve nisso atenuante. É incrível a gente olhar para trás e se lembrar disso, né? É porque a gente vê cada caso. Nossa, a própria Ângela Diniz, né, gente? A história... Inclusive um podcast maravilhoso sobre isso, contando a história da Ângela Diniz. Eu ouvi o podcast umas 2 vezes. Porque era isso, né? Assim, o homem, ele poderia fazer isso, né? Ou seja, a violência era o de menos. A minha honra é o mais importante, né? Mas então, eu vou falar um pouquinho, mais uma vez, né, o que eu percebo enquanto defensora pública, né? A questão do ciclo da violência, ela acontece, todos os dias a gente vê, né, isso lá na defensoria. Então, todo relacionamento começa com como é que fala? Com o cuidado, com o carinho, o afeto, o amor, né? Ele nasce dali, desse cuidado, né? Isso. Só que aí é a fase da lua de mel, né? Todo mundo, em algum momento, está numa fase de lua de mel. Só que quando existe uma pessoa violenta ali, nesse polo desse relacionamento, né? No polo ativo, no sentido de que é a pessoa agressora, que é aquela que vai, né, violentar, essa pessoa começa a mostrar, antes de chegar à violência mesmo em si, né, a explosão, né, ela começa a dar os sinais, que é como a gente estava conversando aqui. Você não vai sair com essa roupa, né? Esse batom não é apropriado, né? Essa cor de esmalte não fica bem. Você é uma mulher direita, você é uma mulher decente, né? Aí claro que eu estou utilizando palavras suaves, né? Então, pra gente não ficar aqui trazendo mais violência, né? Mas, enfim, então, aí é o controle. Essa sua amiga, eu não gosto dela, ela não é boa influência para você. Esse seu primo, essa sua família de pessoas, né, negativas, de pessoas... Então, é isso. Tá? Aí esses são os sinais num relacionamento, Felipe, né? Então a mulher, a anteninha dela já pode levantar, tá? É alerta mesmo. É o alerta, Isso exatamente mesmo. Né? Por quê? Porque se você está num relacionamento onde existe respeito, reciprocidade, consentimento, diálogo, né? Se há abertura para diálogo, né? E não imposição, é diferente, sabe? Então, é aí que começam, sabe? O isolamento, que aí, de repente, a mulher começa a se sentir isolada. Porque se eu não posso mais sair com essa amiga, se ele não gosta da minha família, se eu não posso estudar à noite, eu quero fazer um curso de... Não, à noite não é lugar de mulher estar na rua, não. O gato está dentro de casa. Ou seja, peraí. Então, né? Então é isso. Aí a mulher começa a se isolar. Ela começa... As amigas não conseguem mais ter acesso a ela, as amizades, né? Então, é o que eu percebo. Né? Exatamente. É o que eu percebo. Hoje o controle do celular. O celular, isso. Ótimo você ter lembrado disso, né? Aqui, hoje... Esse controle, então, gente, pelas redes sociais... Isso é o mais frequente, né? Então,
Me dá sua senha aí do celular, eu quero ver com quem está conversando, né? Gente, é incrível o tanto de mulheres que relatam pra gente na defensoria. Ele tem a minha senha, ele tem minha senha do Instagram, ele tem minha senha do meu e-mail, ele controla a vida dela inteira. Tem uns que tem até a senha do banco, do cartão bancário. E normalmente é isso, né? Não percebe nem que isso é uma forma de... Gente, isso é uma violência, assim, de todo tamanho. Isso é violência psicológica, né? Agora, por favor, a Silvia complementa pra gente. Eu gosto muito das palavras, da poesia da escrita. Então, eu trouxe, são poemas daquela escritora indiana, radicada no Canadá, a Rupi Kaur. Nova ainda. Sim. Aí eu tinha separado uns, mas ouvindo a doutora Ana, nesse ato, a Ana, por favor, a Ana, sobre esse ato de resistir. Olha que lindo isso aqui. Quando me enterraram viva, cavei meu caminho de volta do chão, com o punho e a mão, gritei tão alto que a terra se agitou de medo e a poeira levitou no espaço. Minha vida foi um ato de resistência, um enterro após o outro. Nossa, gente, muito forte, né? Suave para ouvir, mas ao mesmo tempo você imagina. Mas é isso, nós que essa mulher viveu. Né? Nós temos o tempo inteiro, né? E a parte do cair, construir, reconstruir porque e seguir. Não vai ser mar de rosas. Não. É porque quando a Ana estava falando dos primeiros encontros, começa tudo muito bem. Tudo são flores, né? Para repetir. Mas depois é um enterro atrás do outro. Se a gente não tiver não é o apoio assistencialista, os meios das políticas públicas, né? Sim. Porque, como ela diz mais adiante, olha, o ódio é uma coisa muito fácil e fútil. Já o amor exige um esforço que todo mundo conhece, mas ao qual nem todo mundo está disposto. Exatamente. A construção, né, de um relacionamento saudável é trabalhosa, né? Porque são pessoas diferentes, com pensamentos diferentes. É possível, claro que é possível, né? Mas tudo, acho que é parte aí do respeito. Quando não tem respeito, a escolha do outro, né? Aí já vai entrar a violência. Aí já é uma porta aberta para a violência. A violência, ela é a forma mais cruel da falta da educação. Né? Nos tornamos todos menos humanos. Isso, né? Isso. Menos gente, menos tudo. Menos tudo, exatamente. Concordo. Não, perfeito. Olha, eu acredito que é isso. Eu vou passar agora novamente para vocês a bola. Primeiro, agradecer a participação da professora e filósofa. É filósofa? Posso falar? Professora de filosofia. Professora de filosofia, Silvia Contaldo. Suas considerações finais. Bom, posso fazer duas? Claro. Como vocês lembraram bem, a violência não conhece mês e cor. O calendário não conhece cores. Isso é toda uma campanha, uma estratégia, vem desde Outubro Rosa, que eu sei muito bem, até escrevi, o câncer de mama não conhece calendário, então isso vale para tudo. Isso. Então esse é um tema que a gente tem que tratar dele diariamente, mas tratar como a Ana está dizendo aqui, não atiçando, é ao contrário, acolhendo e dizendo as coisas que têm que ser ditas. Isso. E a segunda é dizer assim que, primeiro agradecer, né, essa oportunidade aqui, que é sempre um aprendizado, a conversa, o diálogo, né, na filosofia a gente não aprende sozinho, desde Sócrates. E aí essa poeta que eu gosto demais diz assim: qual é o maior aprendizado de uma mulher? É que desde o primeiro dia ela já tem tudo o que precisa em si mesma, mas o mundo a convenceu de que não tinha. Então, estamos aqui para convencer, não só a nós mesmos, mas para dizer que temos sim e que devemos seguir adiante. Perfeito. Muito obrigado mais uma vez. E também agradecer a participação da defensora pública Ana Flávia Freitas, e deixar aberto para você o espaço também das suas considerações finais. Eu que também agradeço a oportunidade, né? Falar sobre um tema tão árduo, mas tão importante, né? É sempre uma boa oportunidade, é sempre válido,
e eu espero que os ouvintes, né, do programa, a ideia nossa, né, enquanto instituição, nessa educação em direitos, essa propagação de informações, que a Defensoria, essas pessoas sejam uma longa manos, né? As pessoas que ouvem e que podem reproduzir, né, essas informações aqui, essas informações são valiosas, elas podem salvar vidas de mulheres, né? Então, assim, é até difícil a gente falar depois, né, de um fechamento com poesia, né, que é um alento para a alma da gente, né? Mas eu entendo que é árduo o tema, mas eu entendo também que o meu papel aqui é reafirmar isso, né? Isso. E dizer que essa questão que a gente falou em briga de marido e mulher, esse antigo jargão, não se mete a colher, isso mudou. Então, né, quem está ouvindo, gente, eu inclusive conheço, né, uma pessoa que já foi do meu ciclo pessoal, a vida dela foi salva por conta de uma ligação de um vizinho. Que bom. Então, assim, e ela foi do meu ciclo de convivência. Então, ou seja, eu posso afirmar que se você está presenciando, vendo, você que é vizinho, está vendo, presenciando uma violência, nesses casos, obviamente vai ser uma violência física, né? Porque para você estar vendo, a pessoa vai estar tentando matar a outra ou está agredindo fisicamente, chame a polícia, denuncie, né? Pode ser inclusive anônimo, não precisa se identificar, tá? Porque você pode salvar a vida dessa mulher, né? Nesses momentos a polícia, o 190, a polícia militar mesmo, que é para reprimir, para que aquela violência tenha um fim. E essa pessoa, se possível, saia dali presa, né? Para que essa mulher consiga respirar aliviada pelo menos alguns dias, para que ela consiga entender o que ela vai fazer da vida dela dali para frente. Renascer. Né? Renascer, exatamente. Ressurgir, né? Então, é isso, o recado é esse, né? Vamos espalhar as informações, nós temos equipamentos à disposição, nós temos a Defensoria Pública, nós temos a Delegacia de Polícia, nós temos o Ministério Público, nós temos o mais próximo, às vezes, das mulheres, da regional delas, os CRAS, que são os centros de referência, o CRAS encaminha, né? Quando ele não consegue solucionar a demanda ali, ele encaminha, e aí ele vai encaminhar para os equipamentos públicos à disposição, né? Seja uma pessoa, seja um apoio, seja aquela pessoa que vai ouvir essa demanda dessa mulher, e se não puder ajudar naquele momento, fala assim, olha, eu não posso ajudar, mas eu posso te orientar, busque a Defensoria Pública, né? Busque a Delegacia de Polícia, não nos calemos, né? Vamos denunciar, porque é assim que a gente vai combater, vai auxiliar no combate à violência. Não morra, exatamente. Lute, né? Lute. Obrigada. Certo. Então é isso, gente. Agradeço a todos que estão nos acompanhando. Reforço o convite para compartilhar com seus colegas e estar aqui presente, seja no YouTube, nos agregadores de podcast. Saeng Podcast, o podcast do trabalhador, o podcast do educador.